Palavra aberta. A Bolsa de Valores de São Paulo atingiu um preocupante recorde, mais de 10 dias seguidos, fechando no vermelho. A última vez que o país teve um período sucessivo de quedas diárias do Ibovespa foi em fevereiro de 1984. 11 quedas seguidas ocorreram em junho de 1970. Até o dia 15 agora de agosto, em nenhum pregão, em nenhum dia, o Ibovespa terminou no positivo. No caso do dólar, ele vem sendo negociado há várias semanas a menos de R$5. Diante desse cenário, 2023 está sendo positivo ou negativo para o cidadão investir na moeda americana e na bolsa, nas ações de empresas, na poupança, no CDB, no Tesouro Direto? Para analisar o cenário, estamos recebendo agora, no Palavra Aberta, o professor de Economia, Danilton Paiva, mestre em Ciências da Administração, Leandro Silva. Bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Bom dia, obrigado pela presença, professor. A gente pode classificar esse momento aí do mercado financeiro como preocupante. Por quê, professor? O que é importante todo mundo entender que o que estamos vivendo agora é um resultado ainda, talvez, do que a gente viveu de uma crise econômica que foi desencadeada pela pandemia, pela guerra. Existe uma recessão internacional, tá? E isso é muito ruim, porque se de um lado internacionalmente a gente não vê o mundo crescer, se você vê vários países entrando numa berlinda econômica, cara, o Brasil não é um país estável economicamente. Quando você está falando de recessão internacional, a gente pode citar os dois principais países, né? As duas principais economias, China e Estados Unidos. E o Brasil, como é que está nesse cenário? Tem uma brincadeira que eu faço, né, bastante ácida, que quando o mundo lá fora ele pega uma gripe e o Brasil pega uma pneumonia. Nesse momento, a gente está vacinado, estamos num país andando e sendo monitorando o que está lá fora, mas qualquer coisa que vier, de repente, de uma recessão econômica maior, vai nos afetar. Vai nos afetar porque, estruturalmente, não temos ainda sinais reais de crescimento. Isso é, infelizmente, a realidade. E por que o dólar vem sendo cotado há várias semanas a menos de R$5 e principalmente a Bolsa com essas quedas sucessivas? A Bolsa, ela está sendo impactada por suspeições e, de repente, incertezas que estão vindo de fora. Você possui os fundos imobiliários chineses que estão, assim, sendo monitorados muito, muito próximos agora, com grandes incertezas, possibilidades, de repente, de descenso, de decréscimo. Você possui nos Estados Unidos aumento dos riscos bancários, o JP Morgan, que é o banco, Bank of America, são dois grandes. O próprio Fed já está olhando com isso com um olhar não muito legal. E você tem o próprio Estados Unidos entrando numa possibilidade de recessão, desemprego e ainda possibilidade de aumento da taxa de juros. A Ibovespa, ela precisa que o mundo inteiro esteja bem e o país esteja bem para as coisas darem certo. E soma-se a um problema maior também que a gente tem. Nós temos o próprio Petrobras, que é uma grande empresa, ela é uma grande fator de interjeição dentro da Ibovespa e a gente sabe que está sendo vendida aí, comprando combustível dentro do país, em torno de 20% a 35% de prejuízo. Então isso também traz uma incerteza econômica. Professor, esse cenário que a gente está vivendo agora, ele já era esperado? Já era esperado. Desde 2021, o report que fala... já é um report que vem para todos os secretários, todas as pessoas que trabalham em economia, empresas, governos, já avisava que nós teríamos uma possibilidade de até 2025 de termos uma recessão. Já era factível isso. E existia uma recomendação para países emergentes, que é o nosso caso, o Brasil hoje, e essa possibilidade de ter mais cautela, de você não ter o quê? Maior gastos que excedem sua receita. Então, quando alguém fala, nós estamos vivendo um momento, não estávamos cientes disso, é mentira. Aí, professor, pois não. Desculpa, Eustáquio, o que você estava falando assim, do humor do mercado, né? Ele depende do que está acontecendo. E aqui no Brasil, especificamente, vamos falar dos nossos fatos, né, mais recentes. O apagão, que atingiu praticamente todo o país, só um estado que escapou, né? E agora, alta dos combustíveis de novo, gasolina e diesel. Como é que isso pode contribuir para agravar o quadro, hein? Tem dois fatores que a gente precisa primeiro entender, Kátia. Que, primeiro, é a politização de eventos técnicos. Isso me preocupa muito, isso traz insegurança para qualquer pessoa que está investindo. Se você fala, eu vou abrir uma empresa, mas você não me dá uma garantia de que essa energia ela vai chegar para mim, como é que eu vou produzir? Se você ainda fala que existe uma possibilidade dessa energia estar caindo por um ataque terrorista, eu não vou ficar investindo num país que tem ataque terrorista.
Então existe esse risco. Isso traz um mau humor, vamos dizer essa palavra. Eu não vou colocar dinheiro numa praça que existe incerteza e insegurança. Já a parte de empresas, nós temos dois momentos, do lado público e do lado privado. Americanas, nós tivemos uma maquiagem de resultados. Nós estamos com a Via Varejo fechando 100 empresas. Estamos com a Magalu, eu estou falando de grandes empresas, não estou falando do Zé das hortas lá, não. Grandes empresas fechando, a Magalu, Marisa. E aí você começa a ter, peraí, se a Americanas, ela fraudou o balanço, qual é a garantia para mim, então, de investidor, que eu não estou comprando uma ação de uma empresa que está fraudando também, Eustáquio? Ô professor, mas a gente não está num momento no Brasil, aqui internamente, com desemprego em queda, em relação a 2 anos passados, em relação à pandemia, por exemplo. A inflação está sob controle, os juros, né, a Selic está num viés de queda, tivemos uma redução agora na última reunião do Copom. Não é um momento positivo? Tivemos uma redução, mas o Roberto Campos ontem já falou que já tem possibilidade de reanálise e de voltar. Ou seja, me preocupa muito, porque estamos tentando pintar um cenário dentro do Brasil que tivesse tudo muito bem. E não tem, porque o índice de inflação brasileiro para mim, é uma opinião muito minha, uma das maiores mentiras que se conta nesse país. Eu coloco 3 mil itens dentro de uma cesta, itens que o brasileiro não usa. Você comprou quantos iates dessa vez agora, Eustáquio? Zero. Eu também não comprei. Kátia comprou quantos aviões jatinho? Isso é Hulk, né, gente? Não somos nós. Só dos brinquedos. Só os brinquedos que a gente compra na coisa. Mas dentro dessa cesta, existem produtos que têm deflação, produtos que não crescem. Mas a cesta básica brasileira, eu pergunto para qualquer ouvinte nosso aqui, todo mês o valor varia. Então temos inflação. Só que a nossa inflação do dia a dia, o que eu chamo de inflação da dona de casa, a inflação do orçamento doméstico, ela está lá. Hoje nós tivemos um aumento do combustível em 16,5%. O nosso aumento de salário não passa 5%. E qual é, professor, para a gente finalizar então e orientar quem está nos acompanhando, para o cidadão comum, o que ele deve fazer, além de cautela. Gastar só o necessário? Em termos de investimento, para guardar o dinheiro, investir no dólar, investir em bolsa, né? A gente vê muito cidadão comum investindo agora em ações nos últimos tempos, poupança, tesouro direto, CDB. Venda, compra de imóveis. Na verdade, no momento, o que eu posso externar como um aconselhamento, se eu digo assim, porque de fato, se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas cautela, não alterar neste momento os posicionamentos que você tem, que está de investimento, mas monitorar o que está acontecendo no mercado. Eu teria uma preocupação maior agora com os fundos imobiliários, ok? Isso é importante, porque você tem a China, possibilidade de recessão desses fundos, e você possui também essa contaminação indo para os Estados Unidos. Se contamina esses dois mercados, a possibilidade dos fundos imobiliários no Brasil também ter algum tipo de risco. Mas monitorar. Quem tem dinheiro parado, por exemplo, e tem condição de comprar um imóvel para poder obter isso por aluguel, é preferível do que deixar na poupança. Aí, professor, o senhor está falando de quem tem algum dinheiro, algum dinheiro. Agora, e quem não tem nada? Não gastar mais do que recebe, sair das dívidas possíveis de cartão de crédito, evitar ao máximo o endividamento de grande risco. É importante que a gente sempre faça, que a pessoa pode falar assim, é muito fácil o professor falar isso aqui, é muito fácil a pessoa deitar e falar isso aqui. Não, eu trago isso como exemplo. Eu estava colocando meu imóvel à venda e eu comprar um imóvel mais caro e puxar um financiamento mais caro, eu parei. Eu dei uma desacelerada, porque eu falei assim, não é o momento. Vamos aguardar, espera um ano e pouco, porque é o seguinte, endividar é fácil. Sair da dívida, Kátia, não. Agora, quem tem um dinheirinho sobrando, o senhor já deu um exemplo aí, mas, por exemplo, CDB, Tesouro Direto, a poupança nunca é indicada, né? Porque o rendimento é muito ruim. Mas está melhor do que ainda o fundo de garantia nosso, essa briga agora aí. Mas quem tem um pouquinho, né? O cidadão comum, colocar o dinheiro aonde? O que tiver sobrando? Tesouro Direto, CDB, que são investimentos, entre aspas, mais seguros e são mais estáveis. Eu sairia de qualquer tipo de investimento de flutuação de ativos e de risco de ativos nesse momento. Previdência privada é outro papo? É outro papo. É interessante, quem tem dinheiro, faça, porque a gente tem a insegurança do futuro, talvez a gente não consiga mais aposentar. Né? Então, para quem tem, faça.
para quem pode. Para quem não pode, cautela, segurança e dar uma diminuída nos gastos. E sem grandes investimentos, sem grandes gastos, né? Sem grandes investimentos, como o senhor falou, deu o exemplo do imóvel. Vou trocar o carro também agora, dá uma esperada. Seguro, se o carro tiver condição, faça. Eu falo assim, que tudo, o brasileiro tem que entender que nós temos mais, neste momento, e por favor entenda que isso não tem nada a ver com o governo, é dinheiro, é investimento. Eu falo que dinheiro não tem partido político, ideologia, mas estamos nesse momento com mais incertezas do que certezas. Se eu tenho incertezas, eu tenho que diminuir o risco que eu estou vivendo. Mas o que o governo poderia fazer neste momento? Talvez diminuir um pouco a politização de todos os assuntos, convergir todas as ações para o crescimento econômico. Tudo que nós temos até agora, PAC, Minha Casa Minha Vida 3, aquela questão toda, são promessas. Elas não geraram até agora receitas e garantias. Então, nesse momento, precisamos de também prudência do governo. Nós conversamos, recebemos o Palavra Aberta Digital, o professor de Economia da Newton Paiva, mestre em Ciências da Administração, Leandro Silva. Professor Leandro, obrigado pela sua participação, pela contribuição. Um grande abraço. Sempre. Eu agradeço, obrigado. É uma honra e um prazer estar com vocês aqui no Itatiaia. Até a próxima, professor. Obrigada.